Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois do massacre de 5-1 sobre o River Plate, o melhor time argentino, pela Libertadores, coisa que Vasco e Botafogo não sabem do que se trata, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. E nesse sábado, 21 horas, no Maracanã, com mais de 40 mil ingressos já vendidos, o Fluminense enfrenta o Pinóquio da Gama pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É sobre isso esse vídeo de hoje e também sobre a bolada que o Fluminense vai receber, deve receber, ainda não está concretizada, mas deve receber uma bolada e vamos falar sobre isso. Antes, obviamente, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, que você comente aqui quanto vai ser o jogo amanhã, 21 horas, no Maracanã contra o Pinóquio da Gama e aperta gostoso no badalo do Alê para que você receba as notificações sobre os próximos vídeos, beleza? Maracanã, 21 horas nesse sábado. Que horáriozinho merda, né, para um jogo de futebol, né? Ainda mais num sábado. Né, o transporte fica um pouco mais complicado, mas ainda assim mais de 40 mil pessoas já compraram os seus ingressos, já fizeram os seus check-ins para assistir ao jogo entre Fluminense e o Pinóquio da Gama. Sim, aquele time que mente sobre combate a racismo, que mente sobre um monte de coisa, né? Contra eles que nós jogaremos após a goleada, após um massacre contra o River Plate, o maior time argentino. Para o jogo desse sábado, o Fluminense já tem um desfalque certo, que é o Cano, que sentiu uma lesão muscular no jogo contra os argentinos e está fora. Provavelmente entra o Lima no seu lugar, mas pode ser que o Diniz surpreenda e venha com o John Kennedy aberto pelo lado esquerdo, ou juntando mais com o Cano e deixando o Arias flutuando em todo o ataque do Fluminense. Vamos ver como o Fernando Diniz, o melhor técnico do Brasil, vai organizar o Fluminense para esse jogo, que outrora já foi um clássico, hoje é o Fluminense contra uma empresa que não sabe nada de futebol, que não entende, não sabe o que é futebol. Demais, o Fluminense deve ir com o time completo. Não sei se o Marcelo deve ser poupado. Ele foi poupado contra o Paysandu, contra o Fortaleza, voltou e jogou bem contra o River Plate, né? Então não sabemos ainda se ele pode ser poupado, mas a princípio, né, o time deve ser o titular menos o Cano e aí esperar se entra o John Kennedy, se entra o Lima para reforçar o meio-campo. O jogo às 21 horas, como eu falei, é muito importante. Uma vitória leva o Fluminense a 9 pontos, mantém o Fluminense ali na zona de classificação da Libertadores e hoje o líder é o Bairro. E todos sabemos que Bairro, sendo líder, é tipo o elefante na copa de uma árvore. Ninguém sabe como ele chegou lá, né? Só sabe que ele vai cair. Então daqui a pouco o Bairro está fora dali. Ontem já empatou, né, com o pior time da LDU que eu já vi na minha vida, em pleno Engenhão, né, com a torcida do Botafogo inteira no estádio, mais um monte de vascaíno, né, tinha 25 mil pessoas lá. O Botafogo não vai continuar na liderança do campeonato, não tem time para isso, não tem estofo para isso, não é clube grande para isso, né, e vai cair de lá a qualquer momento. E o Fluminense vencendo amanhã o Pinóquio da Gama, vai estar ali próximo, talvez até, quem sabe, né, colíder com o próprio Bairro. Embora o Palmeiras tenha um jogo contra o Goiás, que não é fácil, mas também não é tão complicado, talvez o Palmeiras assuma a dianteira do campeonato nessa quarta rodada, beleza? A notícia desse vídeo é a bolada que o Fluminense vai receber, né, da venda do João Pedro do Watford para o Brighton, na Inglaterra. Essa venda estima-se, né, especula-se que será em torno de 34 milhões de euros. E o Fluminense tem direito a 10% da mais-valia. Mais-valia no futebol é diferente do que Karl Marx nos ensinou, né? Mais-valia no futebol é 10% do lucro que o Watford vai ter. Ou seja, o Watford comprou o João Pedro, se eu não me engano, por 11,5 milhões de euros, vai vender por 34, então ele vai ter um lucro de 22,5 milhões de euros. E o Fluminense vai fazer jus a 2,25 milhões de euros. Né, cerca ali de 13 milhões e meio de reais. Além disso, o mecanismo de solidariedade garante ao Fluminense cerca de 1,2 milhões de euros, o que vai fazer com que esse total recebido pelo Fluminense, né, chegue próximo ou passe um pouquinho dos 20 milhões de reais. A questão é saber quando o Fluminense vai receber esse dinheiro que vem do Watford, né? Os 10% do lucro que o Watford vai ter, mais o mecanismo de solidariedade, que às vezes demora alguns meses
para chegar, porque não é uma coisa, tem que cobrar na FIFA algumas vezes. Enfim, o Fluminense tem que estar preparado para isso, mas a verdade é que vai receber 20 milhões, em torno de 20 milhões de reais, né? E aí o bairro, a torcida do bairro comemorando, dizendo que é um grande exemplo de profissionalismo, que eles vão ganhar 25 milhões com shows no Engenhão. E o time de futebol vai jogar por aí. Pode jogar na Bariri, talvez lote, né? Pode jogar no Godofredo, não, o Godofredo Cruz não existe mais, mas pode jogar no Ari de Oliveira e Souza, em Campos, né? Na Rua do Gás, o estádio do Goitacás, talvez lote, né? Mas a verdade é que o Botafogo vai ter que jogar fora de casa, exemplo do que o Palmeiras faz, mas o estádio do Palmeiras efetivamente é do Palmeiras, né? O Newton Santos, o Engenhão, é um estádio da prefeitura que está arrendado ao Botafogo e a torcida do bairro comemorando 25 milhões em shows até o final do ano de 2023. E isso aí o Fluminense vai ganhar na primeira fase da Libertadores, né? Vai ganhar mais 20 milhões dessa venda do João Pedro pro Brighton. Antes que eu me esqueça, estatística do jogo contra o Pinóquio da Gama. Bom, o Vasco deixou de existir, existe agora 777 e teve um jogo só, a vitória do Fluminense por 2-0 com 2 gols do Germancano, né, sendo um do meio do campo. No total, incluindo Vasco e 777, né, o Pinóquio da Gama leva vantagem em 388 jogos, são 152 vitórias do Pinóquio da Gama, 123 vitórias do Fluminense e 113 empates. O Fluminense fez 512 gols e sofreu 555. Nesse sábado, certamente, essa vantagem do Pinóquio vai diminuir, né, e o Flusão vai a 9 pontos, arrancando aí para depois encarar o Cruzeiro no Mineirão e o Cuiabá no outro fim de semana, no Maracanã, para mais uma festa da torcida tricolor, a mais bela e a melhor torcida do mundo. Fluminense e Pinóquio da Gama, sábado, 21 horas, lugar de tricolor é no Maracanã. Corre e compra seu ingresso, senão você vai ficar de fora. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.